Olá, bem-vindo ao Perspectivas Internacionais. Aqui entrevistamos diversas personalidades que nos ajudam a compreender as causalidades do cenário mundial. Seguindo os passos da temporada passada, eu, Matheus Carnelos, juntamente com Jorge Jalas, representaremos o curso de Relações Internacionais, e Nina von Sosten, representando o curso de Jornalismo da SPM São Paulo. E como de praxe, nossa mentora de hoje é a Eide Vargas, professora de jornalismo aqui da casa. E hoje o tema é sobre o futuro da monarquia inglesa e os desdobramentos do falecimento da Rainha Elizabeth II. Também vamos falar sobre a chegada ao trono de Charles III e a rejeição que ele tem sofrido. O entrevistado de hoje é professor na SPM e doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. É figura constante na mídia, sendo chamado para analisar diversos temas das ciências políticas. Recentemente, foi o primeiro estrangeiro a visitar a casa de Evo Morales, presidente da Bolívia, entre 2009 e 2016, para entrevistá-lo. Muito obrigada pela presença, Paulo Ramires. Muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente aqui fica satisfeito com a sua presença. E então agora, roda a vinheta que daqui a pouco a gente volta para bater um papo com o professor Paulo Ramires. Professor, você acha que, começar pelo básico, você acha que o futuro da monarquia hoje se encontra em risco ou jogo? Bom, é muito difícil porque a monarquia é a expressão da identidade inglesa, né? Então, não só da Inglaterra, mas do Reino Unido, principalmente as nações, os países que estão próximos da Inglaterra, né? Isso é todo um processo de construção, mesmo o enterro, né, da Rainha Elizabeth, com toda aquela pompa, né, ela serve exatamente para inspirar um sentimento nacional. Mesma coisa com o casamento dos príncipes também. Então, a coroa ela é uma representação da identidade inglesa. E isso a gente percebe andando nas ruas em Londres, né? Se vendem broches, adesivos, ímãs de geladeira, né? Então, essa é uma forma, né, de criar um símbolo muito forte, né, para relacionar a cultura britânica necessariamente com a monarquia. Muitas instituições também inglesas têm nomes que fazem referência à monarquia ou à realeza, né? Então, tudo isso cria no imaginário da população inglesa uma identificação muito forte com a coroa. Você acha que, mesmo sendo uma identidade inglesa, a monarquia, pode impactar, o falecimento da rainha pode vir a impactar na popularidade da família real? Sim, aí é um outro assunto, né? Todo rei da Inglaterra, quando assume, passa por esses percalços, digamos assim, né? A gente não pode esquecer que na década de 90, o atual rei Charles, ele se envolveu numa série de polêmicas envolvendo a sua falecida ex-esposa, a Lady Di, né? Que morreu num acidente terrível, mas havia especulações sobre traições, paparazzis perseguindo os dois, tanto o rei, aliás, tanto o príncipe quanto a princesa nas ruas. Ele, uma década antes também, vinha para o Brasil, participava de escolas de samba, alguma coisa do tipo. Então, a vida dele sempre foi colocada muito exposta na mídia. Isso gerava um grau muito elevado de impopularidade na figura do príncipe. E aí, o que foi feito, né? Ele foi retirado da mídia, literalmente. Com a ascensão da internet, a era dos paparazzis também evaporou por conta das redes sociais, da internet. E o que foi se mostrando à medida que ele foi envelhecendo, né, um sujeito mais preocupado com as ações beneficentes, ia visitar um asilo, visitar um orfanato. Então ele entrou dentro dos parâmetros daquilo que se espera de um monarca, né, ou seja, alguém mais próximo da população, participando dos eventos festivos, nacionais. Então a imagem dele foi encoberta, né, e o passado também encobrido diante de tantos escândalos que envolviam a família real. Professor, e falando agora sobre os outros membros da família real, você acha que a saída do príncipe Harry foi por conta de uma disputa de irmãos pelo poder? E se sim, quem melhor representaria a monarquia hoje em dia?
Eu não diria que tenha sido uma disputa, né? Uma vez que, pela hereditariedade, né, o príncipe William necessariamente teria que ser rei. Eu diria que o problema é outro, né? A quantidade, né, de protocolos, compromissos a serem realizados. E não foi o primeiro membro da família real que desistiu da vida real, né? A gente não pode esquecer que a própria rainha Elizabeth apenas se tornou rainha em função da desistência, né, que houve dos seus tios antes do seu próprio pai virar rei. Então, já havia, né, dentro da monarquia uma verdadeira preguiça, né, em assumir os cargos. Até uma série interessante, que acho que passa na Netflix, né, que relata um pouco dos bastidores e de quanto é penosa a vida de um monarca, né? Não exatamente por deter um certo poder, mesmo porque o poder é bem limitado na Inglaterra, né? Quem manda de fato é o parlamento, mas os protocolos são muito rígidos, né? Ainda mais envolvendo pequenos afazeres, né? Como você cumprimenta o indivíduo, como se senta à mesa, quem você tem que, enfim, referendar quando vem um estrangeiro, chefe de governo. Enfim, é uma série de protocolos que tornam a vida da realeza um tanto penosa. Lógico que é uma vida muito cômoda, né? Muita crítica dentro da Inglaterra, considerando a família real parasita, né? A gente viu, por exemplo, na rodada seguinte do campeonato inglês, com a morte da rainha, a maioria dos times de futebol aplaudindo a rainha, etc., menos Liverpool, né? Porque é uma região trabalhista que sempre foi contra a monarquia, mas ainda assim a gente vai vendo que todos esses afazeres, todos esses protocolos fazem da família real um símbolo nacional, mas também não há um consenso absoluto dentro da Inglaterra, né, que era uma questão que vocês tinham me feito. Mas não há uma disputa, claro, há muito mais uma necessidade, né, real, né, para que se mantenha a linhagem. Então há uma série de aprendizados que eles precisam deter, né, com cerimonialistas e, de fato, são uma série, né, de rigores, né, que precisam ser cumpridos. E se não forem cumpridos, a mídia necessariamente começa a descrever. Não cumprimentou direito, não colocou o pé direito na entrada da porta, qualquer coisa do tipo. Paulo, falando de separatismo e brechas, aí em 2014 houve um plebiscito separatista, né, no Reino Unido para saber se a Escócia permaneceria no reino. 56% foram a favor da manutenção. Em 2023, a Escócia pretende realizar novamente um plebiscito. Isso pode acender, então, movimentos separatistas? Bom, o movimento separatista dentro do Reino Unido caiu muito, né? Desde o início da década de 90, com a ascensão da globalização. A gente tinha na Irlanda do Norte também, né, o IRA, que fazia atentados terroristas, mas esses grupos abandonaram as armas. Não faz mais sentido, né, uma luta armada separatista, mesmo porque não há fronteiras rígidas nos territórios, né? Então, o indivíduo consegue migrar de um território para o outro sem grandes dificuldades. E a questão é mais econômica hoje, não tanto em torno da identidade nacional. E em contrapartida, o que a coroa inglesa fez foi fornecer mais benefícios fiscais para a Escócia, para a Irlanda do Norte, com a intenção de manter esses países dentro do Reino Unido. E são centenas de vantagens, né? Redução de impostos, mais verbas. E além disso, Escócia e Irlanda do Norte têm direito também a elegerem parlamentares para o Congresso da Inglaterra, né? Então isso foi criando uma balança, né, entre prós e contras, fazendo com que a maioria da população não deseje mais o separatismo. Agora, daqui 4 anos nós teremos um novo plebiscito, mas esse novo plebiscito ele surgiu em função de um outro problema, que foi o Brexit, né, que foi a saída da Inglaterra da zona do euro em 2016, e a Escócia ela se vê um pouco ameaçada em perder vantagens que ela tem em relação ao resto da União Europeia, né, como entrada e saída de cidadãos, né, livremente, assim como também entrada de produtos importados com taxas alfandegárias reduzidas ou sem nenhuma taxa. Então, a discussão é muito mais econômica do que necessariamente da identidade nacional hoje. Professor, a comunidade Commonwealth foi uma estratégia que a monarquia conseguiu implementar para continuar exercendo a sua influência no mundo com as transformações que o mundo vinha sofrendo na época.
Como fica hoje a relação? Porque os países membros da Commonwealth têm como o monarca, hoje o rei Charles III, como representante. Esses países dessa comunidade hoje, quais são as possíveis dificuldades que pode enfrentar com a mudança do representante monarca? Bom, a gente tem que considerar que tem vários países que reconhecem a coroa inglesa como chefe de Estado, né? É o caso do Canadá, inclusive, né? Embora eles tenham um primeiro-ministro, um país totalmente autônomo, economicamente e politicamente, ainda por apenas uma questão decorativa mantém a Inglaterra. A gente também tem algumas colônias, né, na América Central, na Ásia também, mas a Inglaterra, depois do processo de descolonização, a partir da década de 70, acabou por pressionar menos esses países, acabou por pressionar menos esses países em relação a questões políticas, econômicas, fornecendo certos benefícios, mas a gente teve o caso mais recente que foi da Bahamas, né, que é daquela cantora Rihanna, né? Ela foi a garota propaganda, né, da independência, mas quando houve o ato de independência, o próprio, agora rei Charles, né, estava na entrega do território, né, para a própria população, né, para a independência. Então isso mostra que a Inglaterra hoje ela não exerce tanto o seu colonialismo do ponto de vista político, mas sim em termos culturais e alguma coisa econômica ainda assim, né? Isso porque a Inglaterra tem como política de Estado também, né, ampliar suas fronteiras culturais. Não é à toa que o inglês é o idioma mais falado do mundo e uma necessidade, mas vira e mexe a gente vê também cantores, empresas de tecnologia, a própria Cambridge Analytica, né, que se envolveu na eleição do Trump, ajudando ele com fake news de alguma forma, é inglesa, né? Então, em áreas de tecnologia, economia, a Inglaterra ainda se faz muito presente no mundo. Mas o colonialismo do século XXI, ele não se dá por força e violência política, necessariamente, mas muito mais por alguma pressão econômica e muito mais uma pressão cultural. Então, isso significa que há uma tendência, sim, nesse século, que ocorram mais processos de independência e tenderão a ocorrer da forma mais pacífica possível. Assim como ocorreu com Hong Kong, né, no final do século passado, quando a Inglaterra, o Reino Unido devolve o território para os chineses, enfim, da forma mais pacífica possível, né? E você acha que mesmo com a diminuição da pressão, existem muitos países ainda insatisfeitos com a monarquia, como Bahamas, como você disse, Belize, Jamaica. Você acha que essas colônias insatisfeitas com a monarquia podem vir a impactar nas relações da Inglaterra com a América Latina? Bom, eu diria que o problema central está nas Ilhas Malvinas, né? Aqui na América Latina. Agora, são processos, né, que a Inglaterra tem sempre levado da forma mais democrática possível, né? Se faz um plebiscito e seguindo, né, os critérios da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, né, o que se respeita é a autodeterminação dos povos. Então, no caso das Malvinas, né, caso os malvinenses, né, aceitassem a independência, aliás, a atribuição do seu território aos argentinos, a Inglaterra teria aceito. Agora, por que a comunidade internacional, inclusive a ONU, toma esse território como sendo inglês? Porque mais de 90% da população votou a favor da Inglaterra. Então, que se respeite a vontade do povo, né, um conceito que está na declaração, que representa a autodeterminação dos povos. Agora, na América Central, o processo também deve ser tranquilo, né, de outros territórios que possam vir a ter a independência, mesmo porque economicamente eles vivem apenas de turismo, né, basicamente, a plantação de cana-de-açúcar, alguma coisa do tipo, e a consequência disso é que a Inglaterra ela não vai exatamente atacar um princípio que ela mesma defende aqui com as Ilhas Malvinas, seria absolutamente contraditório, porque caso não defenda, ela abrirá brechas exatamente para que a Argentina reivindique as Malvinas, coisa que a Argentina tenta fazer, mas a comunidade internacional não reconhece. Agora, qual que é o interesse da Inglaterra nas Ilhas Malvinas? Há estudos geológicos mostrando que o entorno, né, desse território, dessas ilhas, são repletas de reservas de petróleo. Então, até mesmo a Inglaterra, na década de 60, já não tinha muito interesse em manter as Ilhas Malvinas. Mas quando foram feitos as primeiras pesquisas em torno
dessas ilhas já se demonstrava o potencial petrolífero, que foi sendo cada vez mais descoberto, ainda mais nesse século. Então, a Inglaterra dificilmente vai abrir mão desses territórios mais economicamente vantajosos. Esses que vivem de turismo, talvez seja até mais vantajoso para a Inglaterra, né? Muitas agências de turismo levam ingleses para esses territórios e vão continuar levando, né? A Inglaterra ela foi muito cuidadosa, por exemplo, com a Bahamas, mantendo pactos econômicos, né? Acordos econômicos bilaterais vantajosos para as duas nações agora. Professor, e agora sobre as Ilhas Malvinas, a percepção da Rainha Elizabeth sempre foi de muito orgulho. Mas, recentemente, com a morte dela, um jornalista argentino, Santiago Cunha, publicou Champanhe para Todos. Como você acha que fica a relação da Argentina com o rei Charles III agora? Bom, se há algum elemento que una todos os argentinos, de esquerda, de direita, idosos, mais jovens, é a questão das Ilhas Malvinas. Tanto é que sempre que tem eleição na Argentina, todos os políticos tocam nesse assunto, né? Precisamos reivindicar o nosso direito de ter as Ilhas Malvinas. Existe uma versão tremenda, né, dos argentinos em relação aos ingleses por conta dessa situação. E a chegada do rei Charles agora à monarquia dificilmente vai mudar essa situação, exatamente porque existe um potencial econômico, petrolífero muito forte. E por mais que os argentinos mobilizem, né, a opinião pública, ou mesmo, como tentaram fazer na década de 80, uma invasão militar, é difícil a gente acreditar hoje nesse cenário, mesmo porque a Argentina é um país que está numa profunda crise, não gastaria os seus poucos recursos na indústria bélica, e cabe à Argentina, enfim, se submeter a essa situação e esperar que, com o passar dos anos, das décadas ou séculos, né, quem sabe um dia a Inglaterra possa criar um novo acordo ou até mesmo um território que tenha a possibilidade de trânsito de argentinos, dividir royalties de petróleo, né? Então me parece que essa é uma solução mais diplomática que está à vista, né? Inclusive muitos diplomatas argentinos buscam, né, um viés mais pacífico para chegar no meio termo com os ingleses, já que é um território que está mais próximo da Argentina, claro, do que da Inglaterra, e me parece que soluções diplomáticas serão a solução, jamais a guerra novamente. Paulo, e com a morte da Rainha Elizabeth, como é que fica a relação com a América Latina, que já é assimétrica mesmo, né? A coroa inglesa, historicamente, sempre teve uma relação muito protocolar com a América Latina, né? No século XIX, a Inglaterra impulsionou a Guerra do Paraguai, né, criando boatos de que o Paraguai, que não tinha saído para o mar, iria tomar os territórios brasileiros, argentinos ou uruguaios. E a Inglaterra foi a maior vencedora dessa guerra, né, porque financiou a compra de armas, né, desses três países, Uruguai, Argentina e Brasil, sem ter dado um tiro sequer, né, e lucrou muito porque o Paraguai era um país que crescia muito do ponto de vista industrial, né. Tinha um ditador chamado Solano Lopes, que alfabetizou praticamente todo o povo, era um povo que beirava a industrialização, tinha um potencial econômico muito grande. E aí, durante o século XX, o que a Inglaterra fez foi manter a sua hegemonia cultural, principalmente, né, com produtos de bens de consumo, moda, a gente pode pensar também a indústria cinematográfica, audiofônica também, enfim. E as relações que a coroa manteve, inclusive na época da ditadura, também, qualquer que seja o governo, a Inglaterra referenda, exatamente para manter interesses comerciais na região. A dificuldade maior sempre foi com a Argentina, por conta das Ilhas Malvinas, mesmo porque os argentinos fazem uma série de restrições a produtos e empresas inglesas no seu território. Mas, tirando isso, é uma relação relativamente pacífica, né? E a coroa inglesa ela tem tentado vender essa imagem de pacificação desde o início do século XX, né? Aliás, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente porque se mostrou que o imperialismo ele se exerce com mais eficácia em processos pacíficos do que necessariamente violentos e com relações comerciais e não pela força das armas. Eles aprenderam a lição, né? Exatamente, assim como fazem hoje parte, né, dos Estados Unidos com a América Latina, uma parte só, né? Quando a gente considera o papel da indústria cultural, alimentícia aqui na América Latina. Mas no primeiro sinal, né, de que emerja um governo de esquerda que mexa nos interesses norte-americanos, há um conceito que se chama de guerra híbrida, né, que gira em torno
de manipulações midiáticas, financiamento de grupos ultraconservadores, né? Os Estados Unidos hoje eles são muito mais presentes do que a Inglaterra. A Inglaterra economicamente não é mais a mesma coisa do século XIX até a primeira metade do século XX. Ela perdeu muita força, né? Não é mais a mais importante economia do mundo. Então, a forma como a Inglaterra tem se comportado é muito mais vendendo conhecimento, arte, tecnologias, né? Algo que surgiu com a Margaret Thatcher na passagem final da década de 70 e 80, quando ela se deu conta que com a ascensão das novas tecnologias e da própria globalização, a Inglaterra sairia ganhando muito mais se vendesse conhecimento, né? Tecnologias, do que necessariamente a imposição de territórios a partir de armas, violência, esse tipo de coisa. Então, a Inglaterra vive basicamente disso hoje, né? De conhecimento e não mais de indústria pesada, esse tipo de coisa. Professor, você mencionou a crise dos anos 90 durante a morte da Lady Di, e na época muitas pessoas especularam se realmente tinha sido um acidente ou se teria sido um atentado, porque tinha uma suposição que no protocolo tinha uma regra que uma pessoa integrante da família real não poderia casar enquanto o seu ex-cônjuge ainda estivesse vivo. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, é difícil especular sobre isso porque a gente não tem provas, né? A gente poderia criar mil teorias da conspiração, mas ela morreu num acidente infeliz e hoje o rei da Inglaterra ele vive com uma companheira, ele não é casado oficialmente. Mas a gente vê como a moral da sociedade vai mudando também com o passar do tempo. Se houvesse essa mesma situação no século passado, na década de 30, 40, a gente não pode esquecer que era o irmão, né, da rainha, né, era o irmão ou era o tio? Irmão do rei. Era o tio, pai né? dela. Então, corrigindo aqui, dela. Exatamente. Então, o tio da rainha abdicou da coroa exatamente para se casar com uma outra senhora que já tinha outro casamento, era separada e tal. Então, hoje, para a população inglesa, tanto faz quanto tanto fez se o rei Charles vive com uma segunda esposa, enfim. Isso mostra como a coroa ela também vai se adaptando aos novos tempos, né, a moral de cada geração. E hoje não há nenhum problema em relação a isso, né, mas no século passado era um tabu, né, pensar no desquite, na separação. Então, isso, inclusive, moveu muito a imprensa inglesa na década de 90, porque o rei havia se separado, aliás, o príncipe havia se separado da princesa. Hoje, sinceramente, ninguém está nem aí com isso, né? Então se respeita muito mais a vida privada. Os paparazzis perderam muita força, porque nas redes sociais cada um virou paparazzi de si mesmo. Então o rei tem conta no Instagram, no Twitter. Então quando se quer saber dele, ele posta alguma coisa e a própria mídia divulga isso, não há mais a necessidade de tanta invasão da vida privada. Mas claro que, por se tratar de um novo rei, a imprensa já está resgatando um acidente de avião que ele cometeu na década de 90, os casos de quando ele estava aqui no Brasil sambando, enfim. Mas isso é proposital, mas chega um momento que a própria população, né, a opinião pública, se esgota desse tipo de informação. Afinal de contas, é um rei já idoso, né, que esperou boa parte da vida para assumir o trono, não deverá ficar assim tanto tempo quanto a própria mãe, né, apesar dos avanços tecnológicos, né, mas é um rei que hoje já não chama tanto atenção, né? Geralmente os jovens são mais atraentes em termos de mídia, né? Era o que dizia um pouco o Santo Agostinho, né? Os jovens entregam a carne para o diabo e os ossos para Deus, né? Então é mais ou menos essa a ideia. Bom, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria agradecer o professor pela entrevista de hoje, pelo programa de hoje. Foi um prazer estar com você e esperamos te receber mais uma vez. Eu agradeço o convite, até a próxima. Se você gostou da nossa conversa e deseja sugerir um tema, as nossas redes sociais estão abertas. Obrigada pela sua presença e até o próximo Perspectivas Internacionais.